Muito bem, nós voltamos agora, nós vamos com a palavra profética. Hoje o missionário Geazi vai dar um recado de Deus para o seu coração neste momento. Pois muito bem, eu mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É interessante falar da palavra do Senhor, do amor de Deus, né? E como já disse o pastor aqui, é uma mensagem profética que vai ser deliberado aqui para o seu coração. O texto que nós vamos ler aqui é Gênesis capítulo de número 28, o versículo a partir do versículo 18. Gênesis capítulo de número 28, versículo 18 a seguir, que diz o seguinte: Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquela cidade, daquele lugar, Betel. O nome, porém, dantes daquela cidade era Luz. Versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pois muito bem, gostaria de dar um tempo para essa mensagem, pastor, e todos os nossos telespectadores, nesta hora tão preciosa. E gostaria que você meditasse nesse tema, que é muito importante para que nós possamos entender o que essa mensagem quer dizer para nós. Betel espera por você. E o subtema é esse: quem pisa em Betel recebe força extraordinária. Pois muito bem, Betel espera por você, e quem pisa em Betel recebe força extraordinária. Então está aí um convite para que nós, continuamos indo até Betel, e para que nós também entendemos que Betel espera por nós, espera por você, espera por todos nós. E Betel significa casa de Deus, casa de pão, casa da prosperidade, casa da fartura, casa da alegria, casa da paz, E assim sucessivamente. A Bíblia fala aqui de um personagem aqui que me chama muita atenção, um homem chamado Jacó. E com certeza ele tinha um pai e uma mãe. O pai dele era Isaac, a mãe dele era Rebeca. Ele tinha um irmão também que nasceu gêmeo com ele, que se chamava Esaú. E a Bíblia diz assim que existia uma briga, uma guerra muito grande entre esses dois homens, desde o ventre da mãe deles. E veio então a contrair-se uma guerra muito grande, porque Esaú resolveu vender a bênção da primogenitura, que era uma bênção muito grande, era uma bênção profética na vida do filho primogênito, e que deveria ser valorizada, deveria ser reverenciada, deveria ser respeitada, protegida, guardada, deveria ser colocada num cofre, nos dias de hoje, com 7 chaves. E ele não fez isso, ele resolveu vender a bênção da primogenitura por um preço significante. E Jacó, como já diz o seu nome, usurpador, enganador, ele interessou muito, até pelo que ele era, de nome, do seu caráter, E ele resolveu então comprar essa bênção da primogenitura por um preço muito baixo, por uma porção, por um prato de lentilha. E eu venho aqui nesta hora preciosa dizer que não é problema nenhum você comer lentilha, não tem problema nenhum você comprar lentilha, O problema que estava em Esaú é que ele estava pagando o prato de lentilha com a moeda que não era dele, A bênção da primogenitura era para ser usufruída, não vendida. Existem coisas na nossa vida que a gente não se vende, a gente usufrui, mas pertence a alguém maior do que nós, que é Deus, Então devemos estar atento a isso. Então o que aconteceu? Jacó, a Bíblia diz assim, que ele comprou a bênção da primogenitura. E aí, quando o tempo passou, mais tarde, o que aconteceu? Chegou a hora de receber a bênção da primogenitura. E Esaú foi ao campo buscar um animal para que a mãe pudesse fazer um banquete para o pai, fazer
ali um grande banquete para que o pai pudesse se alimentar. Em contrapartida, Jacó foi ao lado da casa, no terreno do próprio pai, e pegou um cabrito. Enquanto Esaú estava procurando uma caça, quem sabe no terreno dos outros, né? Jacó estava no terreno do próprio pai, pegando um cabrito facilmente, porque estava no terreno do pai. Então eu venho aqui dizer para você que quem anda no terreno dos outros corre risco de chegar tarde demais, ou de nunca chegar. É o caso de Esaú. Ele chegou tarde demais. Ele chegou, mas chegou tarde demais. E chegar tarde demais é como se não tivesse chegado, né? E Deus quer fazer com que você venha chegar. Chegar onde? Chegar no céu. Chegar onde? Chegar no pódio que Deus preparou para você. Chegar onde? Chegar, né, numa libertação. Chegar onde? Chegar no cumprimento de uma profecia, de uma mensagem profética para o seu coração, como está propenso aqui agora. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele me deu esse privilégio de chegar em algum lugar, que é aqui fora, por exemplo, na liberdade. Para chegar aqui, eu tive que passar por um caminho estreito, porque o caminho da verdade, o caminho da Bíblia, da salvação, ele é um caminho estreito, espinhoso, né? Eu passei por esse caminho. Eu disse muito não para a prostituição, com grandes mulheres que estavam lá dentro da penitenciária visitando, porque na época era light, entravam muitas mulheres, né, para visitar. Eu disse muito não para ela, disse muito não para o crime fácil. 5 quilos de cocaína estava proposto para mim começar a vida cá fora, né? Eu abri mão porque a minha vida já estava começada com Cristo, e não há um começo maior do que esse, né? E aí o que acontece? Jacó, ele precisou tomar algumas atitudes para que a vida dele pudesse ser mudada, para que ele chegasse até Betel, para que ele pudesse usufruir da bênção da primogenitura, né? Já que ele havia comprado ela, agora ele precisava usufruir dela. Ah, mas ele pagou pouco na bênção, mas pagou. Ah, mas ele enganou, mas e daí, né? Deus, ele tem as suas misericórdias, né, imensuráveis, né? Então, quer dizer, grandes, né? E aí o que acontece? A Bíblia diz assim que ele comprou a bênção da primogenitura. E quando ele comprou a bênção da primogenitura, ele criou, então, uma guerra muito grande para si mesmo. E aí, os anos se passou. Quando chegou o momento de receber a bênção da primogenitura, como eu estava dizendo, falando, né? Chegou a hora que a mãe preparou o banquete. Quando a mãe preparou aquele cabrito, entregou na mão dele, que ele entrou ao quarto do pai, a Bíblia diz assim que o pai começou a perceber que não era Jacó, ou seja, Esaú que estava ali, que era Jacó que estava ali. Mas por que então que o pai abençoou ele? O pai abençoou ele por causa da atitude dele. O pai abençoou ele por causa da coragem dele. O pai abençoou ele por causa da vontade dele, da força de vontade dele. Ele não merecia receber a bênção da primogenitura, como nós não merecemos receber a bênção da salvação, do perdão. Mas por que o pai nos abençoou com a bênção da primogenitura, com a bênção da salvação e do perdão? Por causa da nossa atitude, da nossa coragem, da nossa vontade de adorar o Pai, vontade de andar em santidade. Quando nós temos essa vontade dentro de nós, recebemos essa profecia e desejamos então ser filho de Deus, o Pai entra em ação, ele muda a nossa história, nos coloca como filho dele, nos dá a bênção maior que é da salvação. Então tudo bem, do perdão e da salvação. Aí quando Jacó entra lá no quarto, pastor e telespectador, o que acontece? Né? O pai percebe que não era ele, né? Mas o pai finge que, né, que não estava sabendo que era ele que estava lá, né? Entendeu? É como se a Bíblia voltasse a dizer para nós nesse versículo aqui: dos seus pecados eu não me lembro mais. Lançarei os seus pecados no mar de esquecimento, né? E com as minhas palavras aqui agora, coloquei uma placa assim: proibido pescar. Então quer dizer, Deus ele faz assim conosco também, através do Filho dele amado, né? Existe uma muralha entre nós que nos faz separação entre nós e Deus por causa do pecado, mas quando nós nos arrependemos e abandonamos o pecado, essa muralha ela cai ao chão e nós tornamos, né, filhos recém-nascidos espiritualmente falando, né, filhos legítimos, entre aspas, de Deus, ou seja, filhos adotivos de Deus, mas como se fossem filhos legítimos, porque o Pai nos aceita desta maneira como filhos legítimos. Então, é interessante pensar nisso, né? Então, aí o que acontece? Jacó vai entrar no quarto, o pai estende as mãos sobre a cabeça de Jacó. Agora, outra coisa que me leva a entender que o pai também estendeu as mãos sobre a cabeça de Jacó é porque o banquete era muito cheiroso, né? Assim é o nosso arrependimento. O nosso arrependimento, ele cheira em cheiros suaves na narina de Deus. Quando há, né, esse arrependimento, há isso no nosso coração, nas nossas atitudes, o Pai automaticamente começa a ver em nós um cheiro de Cristo, um cheiro suave, né?
quando Jesus nos perdoa, passa sobre nós o sangue dele, nós passamos a ter um cheiro suave, um cheiro de Cristo, um cheiro agradável às narinas de Deus, né? Assim aconteceu lá com Jacó. O pai percebe que tinha um cheiro diferente ali, um cheiro gostoso ali. Então o pai pensou consigo, quer saber de uma coisa? Você nem parece, claro que é Jacó que está aqui, mas vamos dizer assim, né? Faz de conta que não é Jacó que está aqui, que é Esaú mesmo, né? E deixa eu usufruir logo desse banquete que está aqui, que está muito cheiroso a minha narina, né? Então, queira, por favor, fazer um banquete para Deus de cheiro suave, de arrependimento, de reconciliação com seus filhos, reconciliação com sua esposa, com seu esposo, né? Com seu pastor, quem sabe, com seu patrão, com seu vizinho, seu amigo. Queira, né? Fazer subir além da azul um cheiro suave, que é o seu arrependimento, que é a sua mudança de vida, sua atitude, que a profecia dessa palavra irá cumprir na sua vida. Jacó recebe essa graça, né, por causa da atitude dele. Aí o pai estende as mãos e coloca a mão sobre a cabeça de Jacó e, né, transmite a ele a bênção da primogenitura, né? Ele entrou no quarto do enganador, entrou no quarto do usurpador, mas não saiu da mesma maneira que ele entrou. Quando ele saiu do quarto, ele já não era mais enganador, ele já não era mais usurpador. Agora ele era o quê? Ele era, né, o filho primogênito, o filho que estava agora com a bênção da primogenitura na mão. Só que isso não bastava para ser um grande homem, isso não bastava para ser, né, um grande servo de Deus. Tinha muita coisa a caminho, ou seja, adiante, melhor dizendo. O que ele precisava fazer então? Ele precisava agora conhecer o dono da bênção. Ali ele tomou posse da bênção da primogenitura. Mas Deus queria muito mais com ele. Deus queria se revelar a Jacó. Deus queria mostrar para Jacó que, por mais que a bênção da primogenitura seja grande, por trás ou, né, por cima, vamos dizer assim, da bênção da primogenitura, tem algo muito maior que é Deus, o abençoador. Então, eu vim aqui, pastor e todo telespectador, dizer que é o seguinte, está vendo? A bênção da primogenitura é importante, mas ela não se compara com o abençoador. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos muito mais do abençoador do que da bênção. Porque a bênção é passageira e o abençoador é eterno, né? Que é o nosso Deus. Então Jacó, ele tomou posse da bênção da primogenitura e parece que eu vejo Jacó, pastor, saindo do quarto, né? Pulando, festejando, comemorando, se alegrando. E a mamãe deu uma olhadinha e falou assim, Jacó, vem cá, meu filho. O que você está pensando que você é? Não, mãe, agora eu sou um cara, eu sou o dono da bênção da primogenitura, agora eu sou primogênito, agora ninguém me segura. E a mãe de Jacó fala assim, calma, não é por aí não, meu filho, tem uma conversa com você, no pé do ouvido, só nós dois. Aqui, eu preparei uma mala para você, tá com tudo lá dentro da mala tem roupa, dentro da mala tem sabão, dentro da mala tem pão, dentro da mala tem azeite que não pode faltar, tá bom? Tem tudo dentro da malinha que a mamãe preparou para você. Agora tem uma coisa que não tem dentro da mala. O que tem dentro da mala, mamãe? A decisão é sua. A decisão não está dentro da mala, está dentro do seu coração. Qual é a decisão que só quer que eu tome, mamãe? Só quer que eu pegue outro cabrito agora e mate e coloque nas mãos da senhora para só fazer outro banquete para o papai? Não, meu filho. O banquete para o papai já ficou pronto, já está tudo certo, já foi suficiente, o papai já está feliz. Agora você precisa fazer algo para que você mantenha a felicidade do papai. O que você tem que fazer? Você agora tem que obedecer a mamãe, porque nas mãos do pai estava a bênção da primogenitura, agora na boca da mamãe está o conselho para que a bênção da primogenitura possa ser usufruída. Você quer usufruir da bênção da primogenitura, meu filho? Quero, mamãe. Então o que você tem que fazer? Você tem que caminhar 900, ou seja, você tem que caminhar 940 quilômetros. Ué, mãe, que o senhor está ficando doida? Não, meu filho, você vai precisar de ir até Arã, sabendo, para que você esteja um encontro com o papai do céu, o papai eterno, para que você venha usufruir da bênção da primogenitura. Do contrário, você vai morrer. Morrer na mão de quem, mãe? Quem o senhor está pensando, sabendo, que pode me matar? Seu filho tem faca molada, tem espada molada, tem punhal molado, tem foice molada, tem tudo molado contra você. Se você ficar, você vai morrer, vai perecer na mão do seu filho, que ele está loucamente também, né, querendo tirar a sua vida, porque ele está revoltado e nada mais do que justo, né? Entre aspas, né? Perdeu a bênção da primogenitura e vai ficar contente? Perdeu a maior bênção que o homem poderia receber na terra, vai ficar contente? Né? Tinha um motivo para ficar furioso, né? E aí, claro, né, tinha que ficar furioso com ele mesmo, que ele que vacilou, ele que entregou a bênção, né? Mas ele ficou contra Jacó. Vamos entender que ele estava errado em ficar contra seu irmão, porque realmente é errado fazer o mal até para os nossos inimigos. Tudo bem. O que acontece? Jacó, para nós resumir e terminar, Jacó ele aceita a proposta da mamãe de viajar 940 quilômetros. De uma BMW? Não. Né? De um Fuso? Não. Né? De um Camaro amarelo? Não.
de a pé. A Bíblia diz que era a pé, pé no chão, né? Era a pé, não era de carro, não era de avião, né? Não era de trem, era a pé, precisava ir a pé, tinha que ser a pé. Até porque não tinha essas condições na época. Então Jacó, ele aceita a proposta, passa a mão no sua malinha e começa a caminhar, sabe? Começa a caminhar. A vida com Deus é assim, temos que caminhar, não podemos parar. Nossa jornada não é que temos que caminhar. Aceitou Jesus, tem que caminhar. Caminhar com Deus e com o pastor, com a liderança, com a igreja, e tem que caminhar. Lá vai Jacó caminhando, né? Só que as forças de Jacó eram limitadas, não era como as forças de Deus. Né? Como eu disse aqui, quem pisa em Betel recebe força extraordinária. Ele precisava chegar até Betel, Betel estava distante. Betel era 96 quilômetros distante do ponto de partida de Jacó, de onde ele estava, né? Até onde estava Betel. Ou seja, da onde ele estava até Betel era 96 quilômetros, mas o ponto final da sua jornada, da sua viagem, era 940 quilômetros. Aí ele viaja, pastor, 96 quilômetros, já cai Jacó arriado do chão. Pega uma pedra, deita em cima da pedra, pensando assim, né? Eu estou perdido, já acabou o pão, as roupas já estão todas sujas, o sabonete, o sabão já acabou, sabendo? Acabou tudo, né? Não sabendo dele que tinha uma surpresa dentro da mala para ele, né? Que era o azeite, né? Azeite que cura, que liberta, que restaura, que paga dívida, que transforma a vida do homem, da mulher. E Deus então deu o privilégio de Jacó dele deitar em cima da pedra. Quando ele deitou em cima da pedra, o que aconteceu? Ele ali viu uma escada, Deus estendeu uma escada do céu até a terra, e ele olhando para aquela escada, ele viu anjo subindo e anjo descendo. E eu caí na besteira, pastor e telespectadores, de perguntar para o Espírito Santo, por que tinha anjo subindo se o céu está lá em cima? Tinha que ter anjo descendo. Aí o Espírito Santo me diz assim, anjo subindo, sabe por quê? Porque antes de Jacó me conhecer, Jacó tinha um avô muito abençoado, que era meu amigo, que chamava Abraão. Né? E como promessa, eu mandei anjos para proteger Abraão e os seus familiares, os seus descendentes, a sua família, seus parentes. Então tinha anjos na terra já protegendo Jacó, até mesmo antes dele se converter a Deus, de conhecer a Deus. Por quê? Porque a oração não morre, Deus responde a oração, Deus tinha respondido a oração de Abraão e também a oração de Sara, que eram os avós, né, de Jacó. Então o que acontece? Né? Jacó até então vivia de carona com Abraão. Jacó até então vivia de carona com Sara, sua avó. Jacó até então vivia de carona com Isaac, seu pai. Jacó até então vivia de carona com a Rebeca, sua mãe. Mas chegou um momento que Deus chamou Jacó para que ele pudesse sair da carona, ter sua própria experiência com Deus, caminhasse com suas próprias pernas. E eu vim aqui dizer o seguinte, que para salvação não tem carona. Para salvação é você e Deus. Para salvação, não tem como pegar carona com o vovô, que é um grande servo de Deus. Não tem como pegar carona, tá entendendo? Com A e com B. Não temos como pegar carona. Para salvação, você pode pegar carona para as bênçãos aqui da terra, mas para a bênção eterna precisa ter uma experiência íntima com Deus. Uma experiência, sabe, só você e Deus. Uma experiência, tá entendendo? Entrelaçada, uma experiência com Deus. Com Deus. Uma experiência íntima, né? Íntima, das íntimas com Deus. Tudo bem. E aí Jacó vai, né, e começa, né, a ver anjos subindo e descendo. Eu perguntei, por que anjos então, né, descendo? Aí o Espírito Santo me revelou, anjos subindo, já estava com Jacó protegendo a ele, colhendo as necessidades dele, e agora eles estavam subindo. Aí o Espírito Santo me deu mais uma bordoada, né, no bom sentido, disse assim, ó, para mim, anjos subindo, levando as necessidades de Jacó. Então quero abrir um parênteses aqui para profetizar na sua vida que está nos ouvindo, que antes de eu entregar, né, essa oportunidade de volta para o pastor aqui, está vendo? Já tem uma escada derriçada do céu até a terra na sua casa, na sua empresa, sabe, no seu comércio, na sua escola, no seu lar, na sua vida, sabe? E tem anjos subindo por essa escada. Não estou fazendo apologia à adoração a anjo nunca, estou dizendo que Deus tem anjos, funcionários, empregados dele para proteger você, ao quanto ele te ama, ao quanto ele nos ama, sabe? Ele criou empregados para guardar a sua vida, para proteger a sua vida, sabe? Para te levar, sabe, no último dia, ou seja, para guardar você, melhor dizendo, para no último dia o Espírito Santo te levar para o seio dele e do Pai de Jesus. Então tá, tudo bem. O que aconteceu? Jacó vai, né, e vê anjos subindo e anjos descendo, os anjos levando a necessidade de Jacó, e eu já abri o parênteses para dizer que antes de eu entregar essa oportunidade, os anjos já estarão de volta, né, aqui nesse estúdio, e especial na sua casa, trazendo de volta, ou seja, levou a necessidade, e no lugar da necessidade ele vai trazer para você o milagre que você precisa. E por que eu
tenho essa autoridade para dizer isso? Porque Deus falou assim: meu servo, antes de você pregar minha palavra e louvar o meu nome, eu prometo fazer milagres extraordinários acontecer. É impossível, sabe, neste momento, não ter milagre na sua família, na sua casa. É impossível seus problemas não serem resolvidos com essa mensagem, porque Deus é que está falando nos meus lábios para o seu coração. Então Jacó, ele acreditou no que a mamãe falou e obedeceu a mamãe. Se ele ficasse, ele ia morrer. Mas se ele fosse, ele ia viver. Então, entre ficar e morrer, é preferido ir com luta, com provação e viver. Jacó preferiu, escolheu caminhar com Deus e ter vida em abundância. Quando Jacó, ele viu a escada, os anjos subindo e descendo, ele resolveu continuar olhando para a escada. Do topo da escada vem o melhor agora. Deus, né, de pé, né, no topo da escada, lá acima dos anjos, acima de tudo, de todos, de pé e convidando a Jacó para uma intimidade, convidando a Jacó para uma amizade íntegra, convidando a Jacó para sair da carona dos avós, dos pais e passar então a caminhar com as próprias pernas e com a força de Deus, com a força sobrenatural de Deus. Jacó acorda do seu sono, pega a pedra, faz um altar de adoração a Deus, né? Olha o que o encontro de Deus faz na vida do homem. Olha o que o encontro de Deus faz na vida do ser humano. Quando eu falo homem, é no sentido generalizado, homem e mulher. Homens e mulheres. Aí Jacó vai, pega a pedra, coloca a pedra em cima de outras pedras, faz um altar, e aí vem a surpresa. Ele abre a sua malinha e encontra dentro da malinha que a mamãe preparou para ele, porque a verdadeira mãe, ela não deixa de colocar azeite na mala do seu filho, na botija do seu filho, e ela pega aquela grande quantidade de azeite, coloca dentro, ou uma pequena quantidade, não sei a quantidade, mas era azeite, a qualidade é que manda, né? Não a quantidade. E aí ele pega aquele azeite que a mamãe colocou, ela pega, põe na mala, Jacó tira da mala e coloca em cima da pedra, né? Ele oferece aquilo mais precioso que ele tinha. Ele podia vender aquele azeite, pastor, e comprar um cavalo, comprar uma mula, comprar um jegue, comprar uma charrete, uma carruagem, né? Podia vender e comprar, era caro o azeite. Não, ele não comprou nada disso, não vendeu o azeite, né? Não vendeu o azeite, não fez igual a Esaú, que vendeu a bênção para o primogenitor. Ele pegou o azeite, despejou em cima da pedra, ofereceu-se para Deus. Quando ele ofereceu aquele sacrifício para Deus, aquele azeite para Deus e aquele altar para Deus, o que aconteceu? Deus ali, então, fez promessas para Jacó. E ele também fez promessas para Deus, ele pediu algumas coisas para Deus. Eu quero falar de 3 coisas que Jacó pediu para Deus. Ele pediu pão, e Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jacó pediu a presença de Deus na sua caminhada. E se existe uma coisa mais preciosa aqui na terra para nós, é a presença de Deus do nosso lado. Sem a presença de Deus, sabe, nós não podemos ir, mas com a presença de Deus, nós podemos ir, que a vitória é certa. Outra coisa que ele pediu para Deus, ele pediu vestimentas. E por fim, né, eu disse 3, mas eu vou finalizar com a 4ª, ele pediu que Deus o devolvesse para sua família com vida, com conquistas, com prosperidade, com alegria, sabe, com a presença de Deus, sabe, ele pediu essas 4 coisas para Deus, e aí Deus agradou do pedido de Jacó, sabe? Não pediu a morte do seu inimigo, entre aspas, Esaú, não pediu a morte das pessoas que não gostavam dele, não, ele não pediu nada disso, ele pediu a proteção de Deus, as vestimentas de Deus, o pão de Deus e o retorno para casa dos seus familiares, para mostrar para a família assim que Deus é Deus, que Deus leva e que Deus traz, que Deus levanta e que Deus abate, que Deus dá e Deus não toma, como o diabo dá e toma. Deus dá e abençoa. Deus nos dá a bênção e repreende todo mal e confirma quantas e nos abençoa. Ou seja, Deus nos dá a bênção e põe as 2 mãos para abençoar. E aí o que aconteceu com Jacó? A Bíblia diz assim que ele, quando acordou, fez aquele altar para Deus, ele resolveu fazer o quê? Algo muito forte aqui agora, para nós encerrar. Ele resolveu fazer um teste, se realmente ele tinha sido transformado. Vou fazer um teste aqui, se Deus realmente transformou a minha vida, ou se eu estou realmente transformado, se eu realmente estou obedecendo a Deus, se realmente eu estou entendendo o chamado de Deus. Ele foi e mudou o nome da cidade que chamava Luz para Betel. E Betel significa casa de Deus, ou seja, Jacó transformou aquela cidade na casa de Deus. Jacó mudou o nome daquela cidade. Então você pode mudar as coisas que estão em sua volta, sabe? Colocando as mãos ou levantando a sua voz, ou mesmo em silêncio, mas com Deus você dizer. Você pode mudar tudo que está errado na sua vida, em sua volta, dizendo Betel, ou seja, casa de Deus. E Jacó foi para Harã, caminhou os restantes dos 940 quilômetros,
voltou milionário, cheio de Deus, cheio de felicidade, cheio de alegria, né? E até Léia, que era uma prova grande que ele conquistou no caminho, porque o objetivo era Raquel, que representa todas as bênçãos, e Léia representa todas as provas, até a Léia, que era a prova, Deus tirou de dentro dela um filho chamado Judá, e Deus disse assim: eu sou o leão da tribo de Judá. Então quer dizer, até da maldição, Deus tirou bênção. Então Deus mudou a história de Jacó por causa da atitude dele. Então Deus quer mudar a sua história através das suas atitudes, né? Seja uma pessoa de atitude e deixe Deus mudar a sua história. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos. E que essa palavra possa mudar a sua história. Tirar você, né, da sentença de morte e colocar você na vida eterna com Jesus. Amém? Amém. Missionário, a gente agradece a sua participação aqui no programa, né? As portas estão sempre abertas. Quando quiser vir, é só avisar que a gente está aqui à disposição, né? E agradecer a sua participação, mostrar aqui os CDs e o livro do missionário. Quem quiser chamá-lo, nós vamos colocar o telefone aí na tela para fazer os convites, né? E aguardar uma outra oportunidade. Nós vamos encerrar aqui agradecendo a sua audiência, e nós vamos encerrar com o fundo musical aqui do Canta Passarinho, né? Se for possível, pastor, eu gostaria de mandar um abraço muito especial aqui para o Tenente Adão, diretor do presídio do Ipaba, para os juízes, os promotores, os advogados e todos os detentos lá da penitenciária, do CERESP, os agentes, os diretores em geral, e mandar um abraço muito especial aqui para minha esposa, minha sogra, os nossos pastores, nossos amigos, e abraçar o senhor aqui em nome do nosso pastor. Deus abençoe a vida do senhor, ministério abençoado, profético. Fui muito abençoado com o convite do senhor e estou à disposição de todos. Amém? Amém, amém. Então fiquem todos na paz de Deus. Até o próximo programa. Se o Senhor permitir, nós estaremos aqui mais uma vez, descobrindo os propósitos de Deus para a sua vida. Fiquem na paz. Até a próxima e tchau. Canta passarinho, canta de lá que eu canto de cá, louvando a Deus que pode salvar. Aqui no presídio Jesus está. Canta passarinho, canta de lá que eu canto de cá, louvando a Deus que pode salvar. Aqui no presídio Jesus está. O dia passou e a tarde chegou, vamos descansar. E amanhã bem cedo, se Deus permitir, eu volto a cantar.